Oiê! Como você tem estado nesse dia que o Senhor nos deu, mais um dia que Ele nos dá o privilégio de respirar, de viver? E no episódio de hoje eu vou estar falando com vocês um pouco a respeito da minha experiência na memorização dos versículos bíblicos, explicando um pouco a respeito do que é isso e dando algumas dicas e técnicas de como a gente pode fazer isso da melhor maneira possível. Bem, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aimee e eu apresento a Palavra do Evangelho com o objetivo de que você conheça a Cristo e saiba que Ele está vivo e Ele ressuscitou dos mortos, sendo Ele o Filho de Deus. Então, primeiramente, eu gostaria de contar e compartilhar com vocês como que é a minha experiência, na verdade, como foi e como está sendo atualmente com esse hábito de memorizar os versículos bíblicos. Como todo método, ou melhor, com todo hábito, eu não tinha esse hábito. E eu adquiri ele por meio de um canal no YouTube chamado Coffee and Bible Time. Ele é um canal incrível que eu recomendo. Eu vou até deixar o link aqui na descrição do que eu for falar delas aqui, porque são 3 mulheres que falam a respeito da Bíblia e de Cristo e é maravilhoso. Mas eu comecei com elas foram falando sobre isso e eu me interessei. E eu comecei a memorizar mesmo versículos bíblicos, E eu perdi a conta de tantos versículos que você memoriza, porque muitas vezes são versículos pequenos, Por exemplo, Colossenses 3:2 é um versículo muito pequeno e é fácil de memorizar. Acredito que em menos de uma semana você consegue, se você ter esse hábito, diariamente, E, eu fui vendo elas falarem sobre isso e sobre como que isso é bom e eu me interessei. Então eu comecei a ter essa prática. Na verdade, eu nem lembro como eu fazia no início, pra ser sincera, mas eu fui simplesmente memorizando alguns versículos. Sabe, versículos curtos mesmo, por exemplo. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 2, ele fala pra você pensar nas coisas do céu e não nas coisas terrenas. Isso é uma coisa muito simples. No caso, o versículo, é simples. Talvez não a prática dele, mas o versículo em si, ele é curto, ele é simples e de fácil memorização. E foi assim que eu comecei. E daí elas continuam, fazendo conteúdo sobre isso. E teve um vídeo que elas fizeram, eu vou deixar ele aqui na descrição do podcast, do episódio, que elas mostram uma técnica, na verdade é um livrinho que elas compraram e fizeram pra você memorizar. Então elas colocavam as iniciais das palavras, eu espero que vocês estejam entendendo, vou tentar explicar pra vocês. Elas literalmente pegaram um livrinho bem pequeno e elas anotavam por versículo as iniciais das palavras daquele verso, entende? Por exemplo, quando diz lá no Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus. Esse é o primeiro versículo. Então, eu colocaria O, C, D, entendeu? Até o primeiro versículo. Aí eu iria pro segundo, terceiro, e assim vai. Depende, é claro, da quantia de versículos que você quer memorizar e também da disponibilidade que você vai ter para memorizar isso. Porque quanto maior o versículo, ou quanto maior o livro ou o capítulo que você quer memorizar, mais tempo vai te demandar, Mas eu fui fazendo isso e eu não comprei esse livrinho, eu fiz mesmo, eu peguei papel, eu cortei ali, grampeei e fiz o meu próprio livrinho. E eu consegui memorizar o Salmo 19. Então, memorização mesmo das escrituras, da palavra de Deus, é muito importante. E eu não tinha me dado conta, na verdade eu sabia disso, eu sei disso, mas confesso pra vocês que eu parei, faz uns dias aí, uns meses, que eu parei de, frequentemente memorizar, sabe? Porque você tem que ter uma assiduidade, você tem que ter uma constância, pra você não apenas não esquecer o que você já memorizou, mas pra você continuar nesse progresso de aprender mais. E algo que eu gostaria de compartilhar também é, como eu já disse, os resultados que isso me trouxe, O primeiro deles é que nas horas de tentação, nas horas de aflição, eu ter a palavra de Deus guardada no meu coração, na minha mente, é maravilhoso, porque eu consigo lutar e combater com essas tentações com os versículos bíblicos. Teve um episódio aqui que eu fiz no início desse ano a respeito da Bíblia, uma minissérie de 2 episódios, e eu falei sobre isso, sobre você declarar os versículos bíblicos em voz alta. E quando você tem a palavra de Deus memorizada no seu coração, guardada aqui dentro, você não necessariamente precisa estar com uma Bíblia ali para lutar contra essa tentação. E não que se você não souber a Bíblia de cor ou versículos de cor, você não vai conseguir lutar e vencer essa tentação. Você consegue. Mas eu digo que a Bíblia, ela te dá mais capacidade para isso, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é poderosa. Então, ainda mais quando você declara isso em voz alta
Isso com certeza tem um efeito no mundo espiritual e você consegue vencer essa tentação com uma facilidade maior. Não que vencer a tentação seja fácil, mas com a Bíblia, que é a espada do Espírito, isso com certeza é mais fácil de ser feito. E uma outra consequência da memorização dos versículos bíblicos é me ajudar no meu cotidiano, nas minhas ações e atitudes. Por exemplo, Colossenses 3:28, em que ele diz para tudo que eu fizer, eu fazer para como o Senhor e não para os homens. Isso me ajudou muito, 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 muito mesmo, e ainda me ajuda, né? É um versículo curto, que não é muito difícil de memorizar e que ainda assim tem um significado poderosíssimo. E muitas vezes eu já me encontrei obedecendo a esse versículo, realmente por eu ter ele memorizado no meu coração. E é claro que isso não vem à tona assim, do nada aparece no seu coração. Não. Eu creio que a memorização do versículo bíblico, ela simplesmente facilita o trabalho do Espírito Santo, no sentido de o Espírito Santo ele vai te ajudar a não pecar, ele vai te ajudar a não cair. Mas você precisa ter a palavra dele guardada no seu coração, como diz o Salmo 119. Então, isso vai ajudar, né, entre aspas, o Espírito Santo a te guiar durante a sua tentação, durante o seu dia, durante a nossa vida em geral. E como eu já mencionei muito nesse podcast, né, ao longo dos episódios, a palavra de Deus ela é realmente um guia pra gente durante a vida inteira. E eu confesso pra vocês que eu diminuí muito o meu ritmo que eu tava memorizando, sabe? Então, eu preciso voltar. E algo que me fez voltar foi um episódio do podcast dessas meninas, da Coffee and Bible Time, que me ajudou muito a me lembrar da importância da memorização das escrituras. E o episódio delas que eu ouvi, vou deixar aqui na descrição também do episódio. Mas, é muito, muito, muito importante. E eu pretendo voltar com isso. E até para eu não me perder, eu tenho uma nota no meu celular de versículos bíblicos que eu tenho memorizado. Por quê? Porque se eu não anotar, eu vou esquecer. Porque são tantos versículos que você perde a conta. Ainda mais se você pegar versículo curto, nossa, você perde a conta mesmo. E então, por exemplo, eu deixo anotado aqui no meu celular, eu coloco o livro, o capítulo e o versículo, ou se é mais de versículos, versículos, né? E eu coloco embaixo da tradução que eu peguei. Outra coisa também que me ajuda muito é eu pegar uma tradução fácil. Como assim? Se a gente for pegar uma tradução da Almeida para memorizar, talvez seja mais difícil, né? Depende da pessoa. Então, eu recomendo que você comece com traduções mais fáceis, né? Versões mais fáceis de entender. Se você quiser indicação de traduções, de versões da Bíblia fáceis de usar, eu tenho um episódio aqui nesse mesmo podcast, no episódio número 18, que eu publiquei em agosto. Eu falo um pouco a respeito dessas traduções e eu indico traduções fáceis para você começar lendo a Bíblia ou até mesmo, né, agora que eu tô falando, memorizar versículos bíblicos. Conforme você vai praticando, vai se tornando mais fácil. Então, e você vai tendo isso memorizado, mas como eu disse antes, você precisa passar um tempo para você revisar o que você já sabe, que você já tem memorizado, e também para você memorizar um novo versículo. Gente, esse livrinho que eu indiquei vocês a fazerem, vocês podem levar no ônibus, você pode levar no carro, você pode levar na bolsa, você pode deixar na carteira, você pode deixar onde você quiser, dependendo do tamanho que você fizer. Mas ele é muito prático, porque onde quer que você esteja, você pode memorizar. Então, muitas vezes, ao invés de você ficar ali no Instagram e rolando feed, gente, pega o livrinho e vai memorizar. Ou mesmo, se você tem a Bíblia no celular baixada, usa ela, entende? Se você esqueceu, poxa, tô vendo aquela letra lá, mas eu não lembro de que palavra que ela é. Você entra aqui no aplicativo da Bíblia, você entra nesse aplicativo da Bíblia e usa pra você se lembrar da palavra que esqueceu. Então, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Muito obrigada por ter me escutado até aqui, por ter ficado até o final. Compartilha, se esse episódio te edificou, compartilha com todo mundo que você conhece, seu vizinho, seu parente, sua namorada, seu cônjuge. Compartilha. Vamos proclamar o Evangelho. E siga a gente no nosso Instagram, @palavra do evangelho _ E vamos realmente memorizar a palavra de Deus, pra gente ter ela guardada no nosso coração, pra gente não pecar contra o Senhor. E, bem, como combinado, só lembrando você de que o link do vídeo das meninas e do episódio do podcast delas vai estar aqui embaixo nesse episódio, na descrição desse episódio. O Linktree do podcast também vai estar aqui e o Instagram do podcast também vai estar aqui embaixo. Muito obrigada mais uma vez, que Deus te abençoe e até o próximo episódio.